amado você que nos assiste, é com imensa alegria que nós o recebemos aqui novamente para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos durante todo esse trimestre estudando sobre o livro do Apocalipse e hoje vamos estudar a penúltima lição que fala sobre o juízo sobre Babilônia. Nós temos aqui dois convidados que são muito peritos no assunto, é um prazer tê-los aqui. O Rodrigo está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, viu, Rodrigo? E o Rômulo também, prazer tê-lo aqui novamente. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou também pelo Face, facebook.com/conexão número 7 Curitiba, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Nós vamos pedir que Deus nos oriente no estudo dessa lição e eu vou pedir para o Rodrigo fazer uma oração para a gente, por favor. Oremos. Meu Deus, queremos agradecer pela vida, pelo teu cuidado, também por esse momento para estudarmos a tua palavra. Nos dê a tua bênção, nos dê a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Senhor. Na semana passada, a gente começou a falar sobre as 7 pragas, né, que haverão no final dos tempos. E eu gostaria de ler um verso aqui, que é o nosso verso principal, que está em Apocalipse, no capítulo 18, os versos 4 e 5, que diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A gente estava estudando também na semana passada sobre a Babilônia significar confusão, e como a justiça de Deus ela é feita, né? A gente sempre vê Deus como amor, longânimo, misericordioso, perdoador, mas tem uma hora que Deus vai praticar a justiça, né? E toda aquela iniquidade que foi feita por Babilônia, ela vai chegar ao fim, porque a justiça de Deus será cumprida. E a gente pensa, eu penso muito, né, nessa cumprimento da justiça de Deus, quando a gente pensa no dilúvio, né, de que realmente saturou, né, a iniquidade do povo foi tão grande e a gente fica pensando nos nossos tempos, nossa, será que eles eram piores do que as pessoas são hoje em dia? Né? Com certeza sim, porque Deus ainda tem misericórdia, ainda está procurando resgatar as pessoas, né? E aqui, então, com essa confusão, ela tem um nome muito feio também, né, Rômulo, que é chamada de prostituta, né? Por que essa denominação na Bíblia? Então, é bastante interessante, Mônica. Nós, quando vamos falar sobre Babilônia, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e entendermos o contexto que ela se aplica no Apocalipse. Para eu entender um pouquinho do contexto que se aplica no Apocalipse, eu tenho que entender como foi na época da construção da Torre de Babel e qual que era o objetivo dessa torre. Quando um grande líder se postulou sobre todos os demais, existia na terra da Mesopotâmia as cidades-estados. Cada cidade-estados tinha a sua torre, que a finalidade dessa torre ela era chamada de zigurate. E qual que era o objetivo? O cume dela tinha um vão de acesso, de acordo com as crendices. O que acontecia? O Deus que representava a autoridade daquela cidade, ele descia, a sua divindade se manifestava descendo no topo daquela torre e então ele dava acesso à humanidade. Era assim mais ou menos que funcionava a ideia. Quando Nimrod se transforma no maior líder da época, qual que era o objetivo dele? Sabendo que já havia um juízo sido manifesto para o povo. Ele então falou assim, eu preciso ter o domínio único. Para que eu tenha um domínio único, vou criar um zigurate maior que vá até o cume dos céus e ele será ponto de referência e de superioridade sobre os demais. Todos os outros vão se subordinar às minhas regras, às minhas leis, às minhas crendices. Então, quando a torre começa a ser edificada, ela dá a ideia de que ela vai ser a regente de todos os outros zigurates. Seria mais ou menos assim, o Deus maior em exercício de dominância aos deuses menores. E todas as outras cidades se utilizariam das mesmas regras que esse Deus desse zigurate maior iria instituir e dar.
Quando Deus exerce a confusão de idiomas, era justamente porque eles já estavam se contrapondo ao princípio do mandamento de Deus, que era o principal: crescer, espalhar a terra e povoar a terra, dominar a terra. Eles já não queriam se subordinar, então foi uma afronta. Sim. Quando Deus agora vem no livro de Apocalipse e fala o seguinte: olha, Babilônia é a mãe das prostitutas. Ele está dizendo, existe alguém que gera outros seres que tem a mesma, que vão partir dos mesmos princípios ou das mesmas seduções e dos mesmos valores. Quando Deus vai falar no livro do Apocalipse para a Babilônia, ele está se referindo a alguém que influencia pelo seu poder as que procedem dela. Quando nós olhamos o contexto religioso, nós vamos ver que a igreja primitiva ela tinha uma essência. Quando ela se denomina poder estatal e poder religioso, aí que começam as implicações e os perigos. Por quê? Porque o evangelho ele começa a se disseminar para demais regiões e eles, para não terem afronta, confronto com os deuses dessas regiões, ele começa a absorver partes litúrgicas desse povo e começa a inserir dentro da liturgia, que era pura, e contaminar. A partir daí, ele começa a criar um convênio. E dele, outras religiões vão insurgir com esses princípios contaminados. Então, quando ele vai falar de Babilônia, ele está dizendo assim, olha, os ensinamentos que você, mãe, tem dado para suas filhas é um ensinamento corrupto. É um ensinamento contrário aos princípios, aos valores e aos zelos de Deus. É o que Deus vai retratar no livro de Ezequiel. Quando ele vai se referir à Babilônia, fala assim, ó, você era uma nação esplendorosa, você era uma nação forte, mas você fez tudo que não deveria de fazer. Tudo que era contrário aos meus princípios e aos meus valores, você resolveu se opor verdadeiramente. Então, quando ele fala assim sobre a questão das prostitutas, ele está falando que são filhas que se prostituem, mas se prostituem em que conceito? Vamos parar para entender. O que o povo de Deus fazia? Se vendia por qualquer tipo de oferta que era trazida para eles, que lhes atendiam às necessidades carnais, às necessidades naturais. Quando nós vemos que Balaão não consegue no livro de Números proferir uma maldição, Balaque, indignado, diz assim, mas alguma coisa tem que haver. Aí o que ele diz? Faça o seguinte, pegue as mulheres que adoram outros deuses e insira no meio do povo, porque os homens já têm tido um comportamento que tem demonstrado desejo nesse sentido. E é assim que acontece a contaminação. E o povo de Deus, e quando nós olhamos hoje para as igrejas, num contexto amplo, num contexto histórico, nós temos que ver quais foram os meios utilizados para que elas se vendessem e por quanto nós temos nos vendido nos dias de hoje. Qual é o preço que temos trazido para nós? Não estamos sendo fiéis ao nosso Deus como Ele pediu que fôssemos fiéis. E quando Ele diz fidelidade, custe o que custar para sermos fiéis. Continuando aqui, Rodrigo, a lição ela fala sobre uma prostituta montada numa besta escarlate. O que isso significa? Essa prostituta, ela está sentada sobre 3 lugares no Apocalipse. Sobre as 7 montanhas, sobre muitas águas e aqui sobre a besta escarlate. Essa besta, ela, digamos, então, ela está... O poder que essa mulher tem, né, ele está apoiado nessa besta que a carrega. A força é da besta. Mas a mulher, ela tem o significado religioso. Tá. Né? Desde o Antigo Testamento, claro que às vezes mudava. Às vezes quando Deus queria falar da fidelidade, ele retratava o seu posto apenas como uma esposa. Quando ele queria falar que o povo está sendo infiel para com ele, se relacionando com outros livros, com outros deuses, o mesmo povo era retratado como prostituta. Aqui, porém, essa parte religiosa, ela está recebendo força, poder, ela está alinhada com um outro ser simbólico, né, representado pela besta. E aí, no caso... Tem um detalhe muito interessante que é o caso da roupa dela, né? Ela está com roupa de púrpura, escarlate e ouro, que é precisamente como um sacerdote se vestia, né? Lá de acordo com Êxodo 28:5.
Essas eram as vestes de um sacerdote para fazer ali os ritual, ofícios tudo, do né? culto. Uhum. Então, claramente está demonstrando que se trata, ela está sendo retratada como uma prostituta cultual. Sim. Né? Uma sacerdotisa pagã. Só que ela não está sozinha. Tem aí esse poder no qual ela se apoia para fazer aquilo que faz. Então, se nós entendermos essa prostituta como a religião falsa, né? Se ela está se prostituindo, quer dizer, ela se falsificou, ela tem relações que não é de fidelidade com Deus, Sim. por isso ela é prostituta. Então, essa religião falsa, que entre outras coisas, ela matou, diz o texto, né, as testemunhas de Jesus, ela praticou então o assassinato. Ela, neste caso em particular, ela está afrontando a Deus e recebe essa força que a gente vai ver já quem é essa outra besta, esse personagem que está alinhado com ela. Uhum. Essa continuação aqui, Rômulo, ela fala da identificação da besta escarlate e também ela remete à perseguição, não é isso? É. Quando o Rodrigo estava comentando muito bem, o pastor Rodrigo estava comentando muito bem aqui, nós temos que voltar um pouquinho no período das trevas, que era o denominado período de maior perseguição quanto àqueles que detinham a verdade com eles. Uhum. E quando a gente fala de religião, no conceito da religião verdadeira, se nós fôssemos trazer, pastor Rodrigo, para os dias atuais, o que seria uma religião verdadeira partindo do princípio bíblico, do ponto de vista de Deus? A fidelidade a Deus, principalmente no Apocalipse, ela está diretamente ligada aos mandamentos, aos que guardam os seus mandamentos, conforme Apocalipse 14. Então, digamos, a mulher fiel a Deus é aquela mulher, aquela religião que ainda se compromete com os mandamentos de Deus. Uhum. Esse é o ponto do fato de que nós temos uma fidelidade imposta com o Senhor dentro daquilo que nós obtivemos de valor da Bíblia. Quando nós falamos de que a perseguição ela aconteceu por parte de igreja perseguindo igreja. Uhum. Era irmão perseguindo irmão. Uhum. Essa era a parte mais triste. Mas alguém impunha isso, alguém trazia isso. No capítulo que a gente vai analisar à frente, a gente vai ver que existe alguém que influencia. E quando nós voltamos lá atrás para passarmos de acordo com Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, a gente vai encontrar um personagem que ele sempre atuou no sentido de rebelar-se contra Deus. E ele, de maneira muito sutil, fez um levantamento de uma informação não correta, não verdadeira, quanto ao caráter de Deus. E a igreja que perseguiu a própria igreja, ela também estava sobre essa influência. E essa influência era o próprio Satanás que buscava de todas as formas se opor a tudo quanto que era verdadeiro no que dizia respeito a culto e adoração e veneração a Deus. A igreja, por mais bem intencionada que estivesse atuando naquela época, por maior que fosse a intenção de conseguir executar a vontade de Deus, na verdade, por falta de humildade, por falta de simplicidade, eles estavam agindo dentro dos mesmos princípios que Lúcifer agiu no céu e que conduziu Eva em relação a desobediência a Deus, que conduziu os demais líderes e os demais homens que nós vemos descrito na Bíblia para se oporem a Deus. Aí agora a gente vai ter a religião sendo influenciada diretamente por quem? Pela influência inspirada de Lúcifer, onde ele diz da seguinte forma, para o poder religioso: se você quer manter-se no poder, dite as tuas regras como sendo absolutas. E aqueles que não se submeterem a ela, esses têm que ser eliminados. Uhum. Foi assim no período das trevas, foi assim no período antigo, que foi feito, que foi praticado. Aí agora eles dizem assim, vamos fazer o seguinte, vamos atuar dentro do poder político. Por que o poder político? O poder político é um poder que não precisa emergir em conflito, não precisa emergir em combates. A única coisa que eu preciso utilizar é o quê? Barganha.
É a única coisa que eu preciso utilizar é a barganha. Eu te dou um pouquinho e você me dá o que eu quero. Eu te ofereço um pouquinho e você me cede naquilo que eu preciso. Dentro desse sistema, nós vamos ver a besta junto com a mulher, que é representada aqui pela questão da religião, unificada dentro de um único sistema que tem um único objetivo: manter-se distante dos princípios e dos valores de Deus. Aqui eu enfatizaria também na questão mais especificamente da identidade da besta, que, como você está falando, então, uma possibilidade é você olhar essa besta como sendo o poder político, né? Então, a religião e o poder político é um caminho, e inclusive uma proposta, uma forma, né, de analisar ali o versículo 17:8, que diz assim: a besta que era, já não é, mas aparecerá. 3 momentos dela, né? Então, o Ranko Stefanovic, o autor da lição, lembra uma possibilidade de entender que se trata do momento em que a religião, que por anos, né, dominou por toda a Idade Média, por 1.200 anos, ela dominou, oprimiu, matou, se impôs no Ocidente principalmente. Então, o seu principal líder foi preso e morto em 1798. Depois, né, naturalmente, ele foi reinstaurado. Então, uma possibilidade de interpretação, que é o que a lição traz, seria, então, entender esse momento em que o líder papal é morto como o período que ela deixa de atuar. Quer dizer, ela atuou antes, deixou de atuar, e, posteriormente, ela volta a ter poder, a ter influência, uma forma de entender. Que é como o autor, então, identifica essa besta. Só o parênteses, né, Rodrigo? Com uma outra estratégia, isso, né? Com agora nova não de imposição, exatamente, né? É mais na negociação. Sim, né? Da barganha que o Rômulo estava falou. falando. Né? Outra maneira de analisar precisamente a identidade dessa besta, baseado nesse era, não é e aparecerá, outra forma também válida, é perceber que quando a besta, versículo 18, versículo 8, ela sai do abismo, diz o texto que todos os que não têm o nome no livro da vida desde a fundação do mundo, eles vão ver. Então você tem, quem não tem o nome no livro da vida desde a fundação do mundo são todos os perdidos. Né? No Apocalipse 20 a gente tem esse momento, quando todos, desde a fundação do mundo, estão lá. E aqui diz, vai sair do abismo, mas é só um anúncio. Se você continuar ali no capítulo 18, ninguém sai do abismo. Capítulo 19, ninguém sai do abismo. Mas no capítulo 20, tem alguém que sai do abismo, que é, no caso, Satanás. E todos os perdidos, desde a fundação do mundo, estão lá, vendo ele sair do abismo. É outra maneira de também ver. Então, Satanás atua antes da volta de Jesus. Esse é o período que ele é. No período do milênio, ele está preso, ele não tem como atuar. Nesse período, ele está nulo. Sim. Não é. Mas depois do milênio, ele sai do abismo, ele é preso no abismo, então ele sai de lá, e logo em seguida ele é destruído, que é exatamente o que diz. Ele era, não é, aparecerá e vai ser encaminhado para a destruição eterna nesse momento. Daí, né? Então, é outra maneira válida também de encarar né? Essa identidade da besta. O que faz sentido? Em que sentido? A religião falsa tinha o poder, na verdade, de Satanás. Sim. Ele a usou enquanto pôde. No final do capítulo 17, diz que, inclusive, essa besta e os reis odeiam e a matam. Diz o final do capítulo 17. Então é isso. A religião, Satanás usa a religião falsa. É pelo poder dele que ela tem tanta influência. Quando não mais interessar, ele tira ela de cena e continua com seus propósitos. Né? Então, uma outra maneira de ver a identificação da besta. É uma coisa que quando eu paro para poder pensar nisso, eu juro que me estremeço. Porque eu fico imaginando as pessoas sinceras que vão se deixar iludir, essa é a verdade, e que quando elas se depararem com o fato de que foram enganadas,
e olharem, porque quando diz o texto que elas se arremetem contra para matar, eu fico imaginando as pessoas que vão olhar para os seus líderes, que não lhes ensinaram a verdade como deveria de ser. Ponto 1, responsabilidade dos líderes. Mas Deus não isentará essas pessoas da responsabilidade que elas tinham de ir atrás da verdade, de conhecerem a verdade, como os irmãos de Bereia, Atos capítulo 17, no versículo 11, que o que acontecia? Embora fosse trazido um esclarecimento da palavra no dia de sábado ou em outro momento, eles não se contentavam apenas com aquilo que estava sendo dito, e Paulo diz que eles foram achados mais dignos e mais nobres de que qualquer uma outra igreja da região. Por quê? Porque eles examinavam para ver se era assim mesmo como estava sendo dito. Eles conferiam. E a parte mais difícil é que nós acabamos sofrendo, né, pelo desinteresse, porque nós não gostamos de exercitar a nossa massa cinzenta. Essa é a verdade, não gostamos de muscular ela, né? Então é muito mais fácil eu me assentar num banco da igreja, ouvir um sermão e ir embora para casa despreocupado, achando que eu cumpri com a minha parte. E nisso, muitas pessoas estão se deixando conduzir a caminhos errantes, para caminhos de morte. Porque não conferem, né, se aquilo está de acordo com a Bíblia, né? Bem isso. Eu gostaria de que você explicasse para a gente, Rodrigo, o que são essas 7 cabeças dessa besta? O texto, Apocalipse 17, ele diz que são 7 montes, as 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. Tá. 7 reis. Então, uma questão que a Alessandra coloca, por que não deve ser visto como montes literais, físicos, tá, né? Porque, veja, são 7 montes, são 7 cabeças, mas são também 7 reis. Pois bem, aí ele diz assim, olha, para João, 5 já não mais existe. 1 existe no momento, o 6º. Vai vir o 7º. Ainda, esse é futuro. O 6º existe no tempo de João. Imagina se a gente fosse aplicar isso a montanhas literais, né? Você tinha que ficar um pouco, 5 montanhas caiu lá, vieram mato, derrubaram. Não dá. Agora, no Antigo Testamento, dezenas de vezes é muito utilizado a ideia de montanha para representar o rei e o seu reino, não o indivíduo, mas a nação como um todo. Então, Israel é chamado de Monte Santo, mas está representando a nação de Israel. Daniel 2, quando diz que o reino de Deus é implantado nessa terra, é dito que vem uma pedra e cai e ela se transforma numa montanha. Então, é o reino de Deus. Então, se você entender isso como nações, então o que ele está dizendo é o seguinte, 5 nações já atuaram contra o povo de Deus, mas não mais existe. Tem uma atuando agora. Então, qual a nação que naquele momento perseguia, atuava contra, inclusive os apóstolos, contra o próprio Cristo, era o Império Romano. Qual foram as outras 5 nações que atuaram contra o povo de Deus, como povo? Você tem a mais famosa, a primeira de todas, que foi o Egito. Depois você tem a Síria, que digamos, destruiu as 10 tribos, né? Das 12, 10 pelo menos foram varridos no mapa pela Assíria. Depois você tem quem escravizou o povo de Israel, derrubou o muro, o templo, etc., que foi Babilônia. Depois você tem Medo-Pérsia, depois você tem Grécia. Nós temos 5. O Império Romano é o 6º, nessa ordem. Matou os apóstolos, matou Cristo, perseguiu a igreja. O próximo poder forte que surge e que causa perseguição, morte, etc., é justamente o sistema papal. Esse não existia na época de João, certo? E então ele diz, e tem aquele 8º, né, que ele participa ou ele procede, a origem dele tem a ver com todos os 7, mas ele é um 8º. Então, se nós entendermos aquele 8º como esse 8º é a mesma besta que carrega a mulher. Então, se eu entender que se trata de Satanás, que é a outra interpretação possível, o que o texto está dizendo é o seguinte, por detrás do Egito estava Satanás, por detrás da Síria estava Satanás.
Até que no final é ele mesmo, né? Foram diferentes estratégias exatamente, que ele usou, mas né? o personagem comum a todos esses reinos é o mesmo, único. Satanás. Né? Mas, então, quanto às 7 cabeças, são essas 7 nações que agiram contra o povo de Deus como povo, Israel como povo. E lembrando que Israel só é considerado oficialmente povo no momento em que ele sai do Egito. Até ali você tem famílias, família de Abraão, família de Jacó, você tem os patriarcas. Então o povo começa a ser perseguido enquanto povo somente a partir do Egito. Tá certo. Rômulo, a gente chegou agora no título da nossa lição, né? Que seria o juízo de Babilônia. Como que é feito esse juízo? Então, Mônica, essa parte do juízo é interessante, porque quando você pega o significado da palavra juízo, é você trazer a julgamento. E quais são os critérios para ser julgado? Os critérios para serem julgados são as obras por este executado, porque é pelas obras que você vai analisar a intenção. Isso eu estou falando de uma maneira externa. Então, de uma maneira externa, você só vai saber da intenção do indivíduo, aquilo que se passou dentro dele, por meio das ações. Agora, a Babilônia, simbolicamente aqui representando esse poder que a gente já está comentando, a gente vai ver como é que ele recebe o juízo e o porquê que recebe o juízo. Porque ao longo da história, eles se opuseram de maneira intensa contra as verdades de Deus. E quando a gente diz contra as verdades de Deus, a gente está falando, não é contra só a palavra escrita, nós estamos falando contra pessoas que, ao crer na palavra escrita, pegaram os seus corpos, expuseram eles sobre o altar de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dizendo: quero te servir em adoração, quero te servir em culto racional. Eu quero utilizar, Senhor, os meus dons, os meus talentos para o teu propósito, para o teu louvor. E essas pessoas, por conta desta verdade, por conta deste ato, elas são vistas como inimigas de todo esse poder que está instaurado. O poder, vamos dizer assim, papal, ligado ao poder político, convencionará leis que serão contrárias aos princípios e aos valores de Deus. Uma das leis que se muito comenta e se aguarda, né, é que seja instituído o domingo como dia santo, a nível mundial, a nível global, para que todas as pessoas o considerem como um dia digno de parar-se as atividades para a questão do bem-estar ecológico, do bem-estar familiar, entre outros bens que se supostamente está pretendendo buscar, quando na verdade a ideia é linda, mas ela é completamente oposta ao dia do Senhor efetivo, que é o quarto mandamento, que é o dia de sábado, que foi o dia que Deus instituiu como memorial da sua criação. Quando esse poder instaurar esse decreto dominical, né, as pessoas elas vão verificar naqueles que não são guardadores do domingo, mas que guardam o sábado como sendo pessoas que estará contrariando o mesmo pensar, o mesmo desejar, o mesmo querer de toda uma comunidade. Então pensa agora, aqueles que são guardadores dos princípios e dos mandamentos de Deus, na sua pouca força, que estarão buscando servir a Deus com integridade, serão alvos de perseguição. E quando nós falamos alvo de perseguição, nós estamos falando de ter a cabeça posta a prêmio. Então nós vamos pensar, quando o povo estava no Egito, a nação estava insurgindo, né, na multiplicação, o que manda Faraó? Dizemos garotos, os meninos. Quando o povo vai para o deserto, era para retomar as suas terras. Quantas nações eles não tiveram que enfrentar? Quantas nações não se opuseram a eles? Quando chega na época de Jesus, o que faz o imperador? O que faz o governador? Manda cortar a cabeça também dos meninos também. Abaixo de 2 anos de idade, mata todos. E quando nós vemos a igreja sendo perseguida ao longo da história por esta mulher religiosa que tem muitas prostitutas, ela está fazendo isso contra quem? Está fazendo isso contra aqueles filhos de Deus
que tem os princípios, os mandamentos e a lei do Senhor guardada no seu coração. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de pessoas que estão pegando na sua pouca força e dizendo para Deus assim: Senhor, eu quero te servir e eu quero me esforçar para poder colocar-me à sua disposição, ao seu querer. Aí Deus agora ele vai falar o seguinte: ei, pá, chega, está na hora de eu exercer o meu juízo. E a palavra de juízo, ela é empregada para aqueles que estão contrários à voz de Deus, contrários ao querer de Deus, como algo terrível. Mas para nós é algo maravilhoso. Porque é nesse momento que nós vamos ver a nossa redenção eterna. É nesse momento que nós vamos receber de Deus a promessa que Ele nos fez. E que promessa é essa? Atos capítulo 1, ele vai falar no versículo 11, através dos anjos: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar da maneira como ele foi levado aos céus. Por quê? Porque o maior desejo de Jesus para conosco é cumprir o que diz João no capítulo 14. E o que ele diz em João no capítulo 14? Credes em Deus? Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que eu possa vir e levar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a palavra juízo, que agora é o fim da situação e da continuidade dos atos da Babilônia e dessa prostituta e das suas prostitutas, num contexto geral, ele chega ao fim. E nós vamos receber a nossa redenção. Você gostaria de falar alguma coisa, Rodrigo? Eu lembraria um ponto fundamental aqui. A religião falsa ela é destruída, mas sendo retratado como uma prostituta, o Apocalipse 18 mostra entre a sua forma como ela é destruída, ela é queimada, que é justamente a forma como uma filha de um sacerdote no Antigo Testamento, se cometesse imoralidade sexual, deveria ser queimada, diz o texto. Então ela é destruída como uma mulher, no caso, que deveria seguir um certo princípio, se corrompesse, né? Pois bem, é dessa forma que ela é destruída. Só que você tem também no Apocalipse 18, dizendo assim, para as pessoas, para os indivíduos: sai dela, povo meu. Então, de um lado tem um sistema religioso, ele é falso porque ele ensina uma adoração falsa, que não se destina somente a Deus. Ele é falso porque ele aceita, né, abrir mão de conceitos em troca de verdadeiros, em troca de vantagens. Então ele se prostitui nesse sentido. Mas isso é um sistema religioso. Para os indivíduos é dito: sai dela, povo meu. Deus o trata como seu povo. Então essa é acho que uma conclusão importante para esse ponto. Por mais que o Apocalipse de fato retrata com palavras enérgicas uma reprovação ao sistema religioso, que é claramente chamado de falso, os indivíduos que estão dentro do sistema religioso falso, ou dos vários sistemas religiosos falsos, há muitos que Deus reconhece como seu povo. Sim. Então eu jamais devo... Então uma coisa são os conceitos. Esse conceito que lá se ensina não corresponde ao texto bíblico. Isso é uma coisa. Então eu sou contra esse conceito. Mas isso não me autoriza a tratar o indivíduo de outro sistema religioso como se ele fosse reprovado por Deus, rejeitado por Deus. Não, se você está aí, você está perdido, eu estou aqui, eu estou salvo. Isso não é essa a proposta bíblica. E ainda que a gente tem que lembrar que o desejo de Deus é salvar a todos, né? Onde quer que eles se encontrem, né? Eu queria só terminar, a gente já está chegando ao fim, só aproveitando esse gancho que você falou aqui, bem no final da nossa lição, no livro Evangelismo, diz o seguinte: os que têm tido grandes privilégios e oportunidades e que não têm aproveitado suas faculdades físicas, mentais e morais, estão em maior perigo e em maior condenação diante de Deus do que os que se acham em erro a respeito de pontos doutrinários, mas que, não obstante, procuram viver para fazer o bem aos outros. Então, às vezes, a gente pode ter uma verdade que outra pessoa não tem, mas a sinceridade do coração dela é tão grande, e por isso que Deus diz que em todos os lugares está o povo dele, né? Aquele que o busca verdadeiramente, que às vezes não teve o conhecimento completo e
e soube interpretar, às vezes da maneira correta, mas que tem uma bondade de coração tão grande em servir ao próximo, que é a maior coisa que Deus deixou como exemplo para nós, né? E eu gostei muito do que você falou, que realmente as pessoas são muito mais importantes, né, do que realmente os conceitos, as doutrinas, assim. Então, às vezes, a gente pode alcançá-las muito mais através do amor, né, do que de qualquer outra maneira. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição. Obrigado. E nós vamos, então, terminar com uma oração, e eu peço que o Rômulo faça essa oração para a gente, por favor. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo santo dia do Senhor. Agradecer porque, de acordo com a sua palavra, no Salmos capítulo 100, no Salmos 95, Senhor, vai dizer que nós somos o povo do Senhor, rebanho do seu pastoreio. E estamos ansiosos para que aquela voz seja proclamada, dizendo: sai dela, povo meu. Queremos, ó Deus, que o Senhor possa rebanhar as ovelhas que estão em outros apriscos, mas que pertencem ao Senhor. Que elas possam, ao ouvir a sua voz, sentirem-se motivadas e encorajadas a aceitar ao Senhor, custe o que custar. Amém. Pai, nos dê um final de sábado na Tua presença e que o Teu Espírito possa conduzir as nossas ações e os nossos passos a permanecer na Tua presença. É o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós agradecemos muito a tua companhia conosco no estudo dessa lição, lembrando que você também pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.